Bom dia, Guilherme. Bom dia para os colegas que vão ver essa gravação depois, ou boa tarde, ou boa noite. Deixa eu arrumar o vizinho. Pronto, vamos lá. Então, nós estamos estudando o livro do Manual de Terapia Afirmativa. Nós estamos no capítulo 4, na página 65, Manejo do estigma internalizado na clínica afirmativa, feitos pelo Moser, Arnaldo, Jean, Luiz e José. Todos da Universidade Federal de Sergipe. Então, como é que vai funcionar, Guilherme? Eu vou fazer um teste esse mês, uma modalidade de trabalho, que é a leitura corrida. Leitura e comentário. Leitura e comentário. Porque do conteúdo anterior, no formato anterior, eu percebi que muita gente não lia e que gostaria de ler, e às vezes não leu porque não teve tempo, ou porque teve outras leituras prioritárias, ou por outras coisas, né? E aí ficava truncada a discussão, porque algumas pessoas não tinham lido. Então, a gente vai ler junto e eu vejo como é que funciona esse formato. Se funcionar melhor, a gente mantém. Se não, a gente volta para o formato. Vamos lá. Nas últimas décadas, o público LGBTQ+, conquistou diversos direitos sociais, que contribuíram para a diminuição do estigma sobre as minorias sexuais. A exemplo da união homoafetiva e da mudança de nome de pessoas transexuais e travestis, sem a exigência de procedimentos cirúrgicos de modificação corporais. A manifestação explícita de preconceito e discriminação se verifica, em maior volume, direcionada a grupos como pouco protegidos socialmente. A heterocisnormatividade é a instituição mantenedora do preconceito e da discriminação contra as maiorias sexuais e de gênero, uma vez que esse sistema ideológico se pauta em uma linearidade da tríade sexo, gênero, desejo sexual e da binaridade de gênero. Assim, é comum encontrar pessoas LGBTQ+, sofrendo psicologicamente diante dessa não adequação ao sistema heterocisnormativo. O estigma internalizado é considerado uma avaliação atitudinal negativa, que atribui valor inferior em relação à heterocisnormatividade sobre si mesmo, associada a comportamentos, relacionamentos, identidades e comunidades não heterocisnormativos. Ele pode estar presente tanto nas lésbicas, bissexuais e pansexuais, bem como nas minorias de gênero, a exemplo de transexuais, travestis e pessoas não binárias, podendo também afetar pessoas heterossexuais. Homofobia e transfobia dizem respeito ao fenômeno de oposição à homossexualidade, à transexualidade e a tudo aquilo que remete a elas, o que ocorre de forma ampla por meio de dispositivos de organização social, através do heterossexismo e cissexismo e nas relações interpessoais propriamente ditas, manifestando-se através do preconceito sexual e de gênero. Por exemplo, ante essas diversas possibilidades de manifestação à primeira vista, seria possível pensá-las como algo direcionado somente ao outro, às minorias sexuais de gênero. Ou seja, direcionadas aos indivíduos e cujas vivências da sexualidade de gênero destoam daquela considerada normativa, a partir da lente da heterocisnormatividade. Porém, mesmo as pessoas que são consideradas LGBTQ+, podem ser reprodutoras de tais lógicas e ter essas atitudes homofóbicas e transfóbicas contra si mesmas, contra outras pessoas desse grupo minoritário, contra a homossexualidade, transexualidade em geral. Guilherme, alguma dúvida, algum comentário até aqui? Alguma coisa que chama atenção? Não, não, não. Porque, assim, para mim parece mais uma introdução, né, do que, enfim, das nomenclaturas que geralmente se utiliza, né, para se Uhum. estudar gênero, sexualidade, enfim. Eu me lembro que eu comecei a estudar isso, eu me lembro que tinha na época da faculdade, mas, enfim, acho que na época não se falava tanto da palavra, acho que cisnormatividade, enfim. Não, cisnormatividade já falava. Uhum. O que não falava, eu acho que era mais,
que cisgênero. Acho que exatamente a palavra cisgênero não era tão falada. Tem bastante palavra nova, né? Heterocisnorma, ou cis-heteronorma, binaridade, cissexismo, heterossexismo, são palavras muito novas. Esse aí de heterossexismo e cissexismo eu não conhecia, não. Ela destaca um elemento, né, do sexismo. Se ele é hétero ou se ele é cis, conforme a população que aquele que escreve quer dizer. Mas são palavras, é um vocabulário que não para de crescer. É, verdade. Vamos lá. Por mais que a literatura ofereça uma discussão mais ampla acerca do processo de internalização do estigma entre minorias sexuais, é crescente a produção que abrange esse mesmo processo também entre minorias de gênero, como entre pessoas transgêneros, podendo-se falar, então, em internalização do estigma entre minorias sexuais e de gênero, ou entre pessoas LGBTQ+, propriamente. Nesse sentido, estigma internalizado pode ser utilizado como um termo guarda-chuva que inclui a internalização da homofobia, heterossexismo e da internalização da transfobia, generismo. Ao abranger esses grupos mais amplo referente a indivíduos LGBTQ+, Puckett e Levy definem o processo de internalização da transfobia generismo da mesma forma que ocorre com o processo de internalização do estigma sexual, ou seja, como um processo de introjeção de visões negativas acerca da própria identidade sexual minoritária ou transgênero e ou das outras pessoas. Então, aqui está a definição de... Vou riscar aqui. Sublinhar aqui. Eu sou da velha guarda, Guilherme, tem que estar no papel. Aqui tem a definição, então. Internalização, processo de introjeção de visões negativas acerca da própria identidade sexual. Minoritária, transgênero, outras pessoas. Então, aqui a gente vê que o estigma internalizado, ele parte de uma autovisão, uma visão de si mesmo, de que a minha sexualidade, o meu gênero, o meu desejo sexual não é legal. Beleza, vamos lá. Quer ler? Posso continuar lendo? Não, pode continuar. Quando nos referimos à manifestação de atitudes homofóbicas, transfóbicas por parte de pessoas que fazem parte das minorias sexuais ou de gênero, estamos nos referindo ao fenômeno resultante da introjeção dessa oposição e aversão a aspectos da própria orientação sexual ou de gênero e do próprio grupo identitário ao qual pessoas LGBTQ+, em processo de identificação sexual e de gênero, podem fazer parte. A literatura tem trazido diversos termos para se referir ao processo de introjeção e expressão dessas atitudes. É comum o uso de conceitos como homofobia internalizada, transfobia internalizada, homonegatividade internalizada, transnegatividade internalizada, heterossexismo internalizado, autoestigma e estigma internalizado. Tendo em vista as recomendações do uso do termo estigma internalizado na literatura e sua maior adequação teórica conceitual, nesse capítulo daremos referência a ele para nos referir ao fenômeno em questão adotado na abreviação EINT, resultantes das iniciais do termo. Estigma internalizado, o que é NT? Eu não entendi o que é esse NT da sigla. Eu ia perguntar também a mesma coisa. Esse significado dessa sigla também não entendi, não.
O E é de estigma, o I internalizado. Mas e o NT? Ah, internalizado é de INT, internalizado, int. O N e o T faz parte da palavra internalizado. A partir da compreensão clássica de Gordon Allport, atitudes preconceituosas podem ser manifestadas através de afetos, emoções e sentimentos, cognições, crenças e avaliações, ou comportamentos negativos em relação à própria orientação sexual ou à identidade de gênero, ou através de todos eles juntos em alguma medida, o que é mais comum. Sendo através de todos eles juntos em alguma medida, o que é mais comum. Sendo as atitudes preconceituosas manifestações do preconceito sexual e de gênero, e tem sua base nas construções sociais que as pessoas e instituições mantêm da não heterossexualidade e não cisgeneridade. Consequentemente, o estigma internalizado deve ser compreendido para além de uma resposta individual que os sujeitos expressam com base em fatores pessoais. Ele não é resultado de um traço isolado dos indivíduos que o expressam, mas é constituído por fatores que incluem normas sociais, crenças e representações negativas presentes no contexto histórico, no contexto sócio-histórico, do qual os indivíduos fazem parte. Em palavras simples, quando o indivíduo toma para si o estigma presente na sociedade, cristalizando-o em crenças e valores, direcionando-se para si e para outros pares. Isso aqui eu achei muito legal, esse parágrafo aqui, porque ele traz uma ideia de que o estigma internalizado, ele não é só pessoal, quer dizer, ele não é individual, ele não é do sujeito, mas é uma construção social. Claro que pode ter aspectos do sujeito implicado, mas esses aspectos do sujeito implicado, elas estão num contexto. E o desafio talvez seja mostrar para o paciente que o que ele está sentindo, ele foi ensinado a não se amar desse jeito. Sim, faz sentido. Interessante. Vamos lá. Consequências na saúde e na vida LGBTQ+, ocasionados pelo estigma internalizado. Então, o que o estigma provoca numa pessoa? Quais são as consequências? O estigma internalizado pelo grupo LGBTQ+, está associado à construção de sua identidade de modo não saudável, podendo ser particularmente relevante em adolescentes. A literatura aponta que a internalização do estigma está relacionada a mal-estar psicológico, como autoestima rebaixada, menor satisfação corporal em gays e lésbicas, maior neuroticismo e internalização de problemas de saúde mental. O uso de revisão sistemática na literatura sobre a homofobia internalizada apontou para maior risco de depressão, autoestima rebaixada e sentimentos de culpa e vergonha em indivíduos com homofobia internalizada. Na população homossexual, o estigma internalizado se associou a preocupações como a orientação sexual, um indicador clínico significativo em minorias sexuais, mostrando que os indivíduos com maiores scores de preocupação com a orientação sexual apresentam menores níveis de qualidade de vida e maiores níveis de afetos negativos e sintomas depressivos. Essa preocupação é uma expectativa antecipatória de rejeição e discriminação devido à orientação sexual minoritária, e por isso a necessidade de esconder a orientação sexual como forma de se esquivar da discriminação. Estamos no Setembro Amarelo, o quanto desse negócio não aparece esse mês, né? Você trabalha na clínica também, Guilherme? Você trabalha só com redes sociais? Eu tô atualmente com alguns pacientes, sim. Mas tem esse aspecto, sim, presente, às vezes, em pacientes homossexuais que, enfim, eu já atendi e às vezes tinha essas questões. Pois essa palavra aqui é legal, cadê?
Expectativa antecipatória, quer dizer, o paciente vai para um evento social. Antes do evento social, ele tem uma expectativa, um pensamento anterior de que ele vai ser rejeitado por aquele grupo social. E aí ele fica tenso. E aí isso pode dar fobia social, ansiedade, crise. Vamos lá. O estigma internalizado está associado a aspectos negativos da saúde mental, como depressão ou ansiedade, e maior risco de ideação suicida. Olha, acabei de falar disso. Ademais, a internalização do estigma se mostra mais intensa entre os indivíduos gays com alguma filiação religiosa, em especial cristã. Por esse motivo, eles relatam maiores sentimentos depressivos, ideação suicida e prática de jejum ou compulsão alimentar compensatória. A maior intensidade da internalização do estigma entre religiosos está relacionada à presença mais forte do discurso homofóbico, dentro da igreja, sendo justificado pela fé. Confirma, eu tenho paciente padre e paciente pastor. Isso aqui acontece muito. O estigma internalizado também está relacionado com aspectos negativos da saúde mental em pessoas transexuais. Os estudos mostram que a internalização do estigma em pessoas transexuais está relacionado à autoestima rebaixada, sintomas de ansiedade e depressão, e maior risco de ideação suicida e tentativas de suicídio. A relação positiva entre vivenciar situações de transfobia e ter ideação suicida é mais forte em indivíduos transexuais com níveis altos de estigma internalizado. A associação positiva entre o estresse de vivenciar situações de transfobia e o uso de álcool e outras drogas também é fortalecida através do estigma internalizado entre adolescentes transexuais. Além disso, o estigma internalizado em pessoas transexuais foi vinculado à percepção negativa de si mesmo, ao maior desconforto com a genitália em homens transexuais. Em pessoas transexuais, é interessante, porque como é violento o estigma que eles e elas carregam sobre si e a desesperança de serem bem tratados. É um povo que nunca relaxa. Quer dizer, nunca é demais, né? Tem dificuldade de relaxar em qualquer situação, porque já passaram por tanto preconceito, que boa parte é mais reativo e agressivo, como resposta a essa expectativa de rejeição. Estudos Sim. Pois não. Não, eu só tô falando sim. Estudos apontam que a internalização do estigma também é prejudicial para vivências de relacionamento afetivo-amorosos de lésbicas, gays e bissexuais, pois está associada a baixa satisfação sexual e as respostas destrutivas dos relacionamentos. O estigma internalizado também está relacionado a uma maior vitimização de agressões em relacionamento afetivo-amorosos de gays e o maior abuso digital em relacionamentos de homens gays e bissexuais. A literatura aponta que o estigma internalizado está associado a comportamentos de risco em relação ao uso de álcool e drogas em indivíduos lésbicas, gays e bissexuais. O uso de álcool é vinculado a estratégias de enfrentamento desadaptativo da homofobia percebida entre mulheres com autoestima internalizado. Outro sim, problemas relacionados ao uso de álcool, como desenvolver ansiedade e depressão devido ao uso, estão relacionados ao estigma internalizado em homens gays e bissexuais. No que se refere a comportamentos sexuais de risco, também há uma associação com o estigma internalizado. Em homens que fazem sexo com homens, o estigma internalizado está associado a comportamentos como sexo anal receptivo, sem preservativo, a incapacidade de recusar sexo indesejado, além de se ligar a menos testagem e informação sobre HIV. Outro indicador clínico acerca do estigma internalizado se relaciona com os problemas de imagem e alimentação, visto que existe associação à insatisfação corporal,
à idealização corporal e aos problemas alimentares, sobretudo em homens gays do Ocidente. A presença da insatisfação corporal e de distúrbios alimentares pode ser visto como formas perniciosas popularizadas de como uma pessoa homossexual deve aparentar. A comparação com outras pessoas, quer seja de forma presencial ou online, e checagem de algumas regiões corporais de modo frequente, o exercício físico excessivo e a procura de reafirmação por terceiros são alguns dos exemplos de comportamento que denotam insatisfação corporal. Esses estereótipos de imagem acerca das pessoas homossexuais contribuem para os baixos níveis de saúde dessa população, como a presença de transtornos mentais e a perpetuação de ideias corporais pouco atingíveis pela maioria das pessoas. Isso aqui é muito evidente, né? O tanto de lésbica, sapatão, trans, que vive dentro de academia, usa bomba, tem disformia corporal, uma alta exigência de performance corporal, é impressionante. Muito bem, vamos lá. Um indicador clínico importante que se associa ao estigma internalizado é a religiosidade. Esse fator precisa ser encarado de maneira criteriosa, uma vez que nem toda religião condena a homossexualidade, e por isso é necessário fazer uma avaliação profunda do paciente acerca dos valores religiosos que apresenta. Um estudo brasileiro com casais homoafetivos demonstrou que maiores níveis de religiosidade estavam associados a menores níveis de satisfação social. Esse achado aponta em direção à presença do estigma internalizado como variável mediadora entre a religiosidade e a satisfação sexual. Ou seja, indivíduos com muitas crenças religiosas podem apresentar maior nível de homofobia internalizada, impactando negativamente nesse aspecto do relacionamento íntimo. Tais crenças podem aparecer no discurso do paciente, como ser homossexual é pecado, Deus condena as práticas homoafetivas, ser homossexual é imoral, ou até mesmo em pensamentos de culpa ou assuntos relacionados durante ou após a relação sexual. Outro estudo ressalta ainda como a religião afeta o autojulgamento dos indivíduos homossexuais, apontando que a mensagem religiosa, sobretudo a pentecostal, encara a homossexualidade como modificável e se apresenta como um desafio à ordem natural das coisas, criadas por Deus. A questão religiosa é muito forte, né? Eu atendo padre e pastor, e eles têm um histórico muito complicado com Bíblia, com a moral da igreja que eles seguem, e aparecem com bastante dificuldade em lidar com isso. A literatura também tem demonstrado conexões entre o estigma internalizado e a antiafeminação. Essa palavra, Guilherme, eu nunca tinha visto. Antiafeminação. Homens gays e bissexuais com maiores indicadores de estigma internalizado tendem a ter mais atitudes negativas contra a afeminação que outros homens e dar mais importância à masculinidade dos parceiros. A hipermasculinidade funciona como uma atitude de compensação diante da visão negativa introjetada acerca da sua orientação sexual. Assim, a resistência a dissidências normativas de gênero são indicativos de estigma internalizado em homens gays e bissexuais. Na população trans e travesti, a transfobia internalizada pode se apresentar como vergonha e culpa intensas ao não conformar com o padrão normativo, investimento excessivo em uma passabilidade cisgênero e isolamento de outras pessoas trans e travestis. Um estudo mostrou que a transfobia se associou ao estresse psicológico, ao passo que o orgulho identitário, o suporte familiar e dos pares demonstraram capacidade projetiva para a saúde mental dessa população. Outro estudo em direção semelhante demonstrou que a transfobia internalizada foi associada ao estresse psicológico, ao passo que a resiliência apresentou forte associação com baixos níveis de estresse psicológico. Esses achados, em conjunto, permitem considerar a necessidade de avaliação do estresse como medida indireta de transfobia internalizada para intervenções psicológicas, apontando para a necessidade de intervir na resiliência como forma de aumentar a qualidade de vida. Bom, vamos terminar
parágrafo aqui, Guilherme, o próximo, e a gente encerra por hoje, senão fica muito cansativo. Um indicador clínico relevante da transfobia internalizada é a conexão social. Um estudo realizado com 65 participantes identificou que a transfobia internalizada tem associação negativa com a autoestima, sendo que a conexão social apresentou impacto positivo da autoestima. Assim, a ausência de conexão social com outras pessoas trans e travestis pode ser um indicador de transfobia internalizada. Entretanto, deve-se tomar cautela com essa associação, visto que, muitas vezes, a pessoa pode viver em um ambiente extremamente transfóbico e que pune interações com pessoas semelhantes. O isolamento social de pares, nesse caso, pode ser uma forma de esquiva de contextos degradantes à saúde física e mental. Algum comentário, Guilherme? Não, por enquanto, não. É Bem, o que. Oi? pode falar. Não, o que me chamou mais atenção no livro é das partes que vão ser abordadas mais para frente, né? Porque tem mais planilhas, né? Assim, de tipo, Sim, tem. Vai aparecer uma checklist. orientações, enfim. Tá bem. Então hoje a gente para por aqui, para não ficar muito cansativo aqui para nós dois. Certo? Até semana que vem. E o povo que. O que tem, pô? Não, mas enfim, sim, você vai gravar e, enfim. Ah, sim, eu vou gravar e vou jogar no e-mail de vocês. Eu vou deixar aberto, sem necessidade de senha. Tá bom então. Então, acho que pode fechar então. Eu não tenho assim muitas perguntas mesmo. É Uhum. mais. Deixa eu ver aqui. O que me chamou a atenção aqui, deixa eu ver aqui, que é assim meio pensativo, é mais do. Deixa eu achar aqui. Por exemplo, tem aqui a página 75, Uhum. fala de exemplos de habilidades DBT. Aí, no caso, essa abordagem eu não conheço, não. Porque eu vejo que, acho que, sim, terapia comportamental. Comportamental dialética. Aí A tem gente vai essa. chegar lá. Sim, Se entendi. Deus Aí quiser, na semana que vem. você vai abordar, enfim, nos próximos encontros. Isso, na semana que vem a gente continua a leitura desse lugar que a gente parou. Certo, então, tudo bem. Então, boa semana, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau.